Saudações, eu sou William Moraes e eu vou compartilhar um momento de lucidez extracorpórea com vocês enquanto meu corpo dormia. E é interessante porque hoje é terça-feira para mim, dia 12 de março de 2024, e ontem, dia 11, foi a nossa segunda aula desse segundo ano de aulas e interações. E um dos exercícios que eu passei para as pessoas e a conversa toda que tivemos foi muito pertinente, porque eu vi na prática como é possível realmente trabalharmos isso de criar um cotidiano que nos ajude a ter lucidez lá fora, tendo lucidez aqui. Eu sugeri que fizessem duas perguntas em alguns determinados momentos do dia. O que eu estou fazendo aqui? E por que eu estou fazendo isso? Para tentar puxar algum histórico do que levou a pessoa a chegar naquele contexto, já que fora do corpo acontece muito de sermos inseridos ou aparecermos aparentemente do nada no meio de um contexto já existente. Então não temos uma memória de como chegamos ali, por exemplo, o que acaba levantando a lucidez e você percebe que está fora do corpo quando é o caso. E eu estava numa situação dessa, e outra coisa que eu falei também foi sobre a vantagem da lucidez no sentido de você agir e não reagir. Não usei essas palavras, já falei disso aqui no canal, mas foi basicamente o que eu falei em resumo. Você ter a autonomia e não ser levado pela enxurrada da emoção. E isso também foi aplicado nessa experiência que tive essa noite. Eu estava num contexto que é muito longo, não preciso explicar, mas apenas o final. Eu estava comendo cerejas numa livraria, eu já fui gerente de livraria. Visitei, nem trabalho mais lá, sabia que não trabalhava lá mais, porém conheço o moço que... Na verdade a loja nem existe mais, mas eu conheço o moço que continuou a trabalhar lá e no meu sonho, projeção, estava acontecendo um evento, tinha pessoas e tinha um pote de cerejas muito grande, transbordando. E eu estava comendo cerejas em conserva, embora não tinha a calda como geralmente tem. Eu gosto muito de cereja. E eu gosto mais daquela em calda. Eu sei que a natural é mais legal, mas eu gosto do sabor ressaltado, misturado ali, quando é em calda, mas cereja de verdade, que vem até com cabinho, não aquelas que são feitas de chuchu. Mas a última vez que eu comi isso foi em 2012, eu acho. Lá em Brasília, fomos a um evento e no fim do evento estávamos morrendo de fome. E como estávamos em Brasília, o hotel era por conta da contratante e restaurante também. E no fim do evento eles tinham a mania de levar a gente para uma pizzaria, um rodízio de pizza. E demorava porque tinha que esperar todo mundo do evento, todos os participantes como trabalhadores, para ir todo mundo junto. Era muita gente. E ficamos com fome nesse ano, né? E uma moça da produção lá levou pra gente, do Excalibur, um presente. Acho que ela levou pra mim, eu dividi com o pessoal, cereja. Em Caldas foi a última vez que eu comi. A gente tava com tanta fome que a gente distribuiu ali, comendo no cabinho, e depois eu ainda bebi um pouquinho do caldo do negócio, porque a fome era grande. E fomos pra pizzaria, eu nem fico muito bem em pizzaria, em rodízio, porque geralmente tem um sabor, vegano, vegetariano, alguma coisa assim. E mesmo assim eu achei legal, porque todo mundo do grupo curtia e tal. E era uma comemoração ali, uma confraternização. Mas a questão é que eu gosto de cerejas, eu estava comendo cerejas, e eu perguntei, na verdade nem estavam gostosas, quase não tinham gosto. E eu perguntei, espera, o que eu estou fazendo aqui? E eu respondi para mim mesmo, vim visitar um amigo e tem essa cereja, estou comendo cerejas. E eu falei, por que eu estou fazendo isso? E até essa pergunta veio num tom de, por que eu estou comendo essa cereja se ela nem tá boa? Mas era uma questão de oportunidade, sabe? De muita cereja ali, não sei o quê. E eu falei, mas oportunidade
ruim, não tem sentido. Não é uma oportunidade boa. E eu comecei a questionar, porque a questão da lucidez é essa, questionar a realidade, a cena. E ela era bem pitoresca porque o meu ex-chefe apareceu e ele quase não ia na livraria, porque ele era de São Paulo. A livraria que era uma filial. Ele apareceu, eu comecei a achar tudo muito suspeito e falei, não. Eu estou fora do corpo e eu saí da livraria porque eu ia explorar cenários, explorar para ver se eu estava inclusive num cenário que existia ou se era fabricado por mim ou por qualquer outra consciência que queria me manter ali. E quando eu saí negando aquele cenário, saí pela porta de vidro, eu senti a presença atrás de mim, aquela leitura que eu faço, né? E aqui eu vou fazer só um parêntese de pessoas que comentam: nossa, eu vejo muito isso de você sempre estar sendo assediado. Então, a verdade é que eu reparo isso, né? Eu não quero assustar ninguém, mas eu continuo dizendo que é pouco provável que qualquer pessoa, a maioria das pessoas, ou 99,999% da humanidade, consiga passar ilesa a um assédio fora do corpo, a não ser quando você vai para uma esfera bem mais alta, mas é relativamente raro, porque estamos aqui, assim como estamos encarnados, e é necessário, até o plano astral, espiritual, logo imediatamente, ou da proximidade, é importante que passemos tempo ali, lidando e absorvendo, observando, aprendendo questões ali. É o mais comum. E eu percebo. Agora, eu também estou ajudando pessoas. E quando você ajuda uma pessoa, você já se torna alvo. Quando você ajuda um monte, e acontece não só pelo canal aqui direto com os vídeos, mas com respostas que eu dou a vários e-mails, a Instagram, pessoas mandam áudio, eu respondo, na medida do possível, eu não deixo de responder. E sim, talvez eu me torne um alvo maior ainda por causa disso, mas não vou jogar tudo na conta disso. Pode ser apenas algo que acontece normalmente e ainda por cima porque eu gero muito energia ectoplásmica, como já falei aqui milhares de vezes. Dito isso, tem essa questão de assédios que eu percebo. E eu percebi, eu olhei, eu reconheci esse moço, era a terceira vez. E não a terceira vez consecutiva, não. Ele se mantinha atrás de mim. Eu olhei, vi o rosto dele, e quando eu fui virando, ele foi virando. Só que ele não estava colado, geralmente como a boca fica colada no chakra, drenando energia. Ele estava na proximidade, que também acontece. Para influência, para é mais sutil, é mais talvez difícil de ser percebido. Porém, assim que eu percebi e falei, você, ele se aproximou ainda mais e essa parte vai ficar... Eu vou ser bem honesto e direto com vocês, não vou ficar evitando detalhes, não, porque é desagradável, sim, mas a ideia é que seja para me desestabilizar, e isso acontece, para que eu me sentisse subjugado, alguma coisa assim, perdesse força, a sensação física, a sensação é similar à física em tudo que vivenciamos lá, então considero que provavelmente é esse nível de desagrado que poderia ser sentido se acontecesse no físico. Sei que, bom, sendo bem didático, vou dizer o que ele fez. Ele introduziu parte do corpo dele no meu corpo, ali por trás, e não apenas. Ele densificou ou plasmou o corpo dele de forma a ficar tão rígida que parecia pedra. E, digo até mais, em níveis de detalhe, porque primeiro o incômodo foi evidente, e ele falou, eu não vou dizer exatamente o que ele falou, porque foi bem nesse momento de invasão, e o incômodo me desconcentrou um bom bocado, e eu sei que ele disse algo no sentido de, então já que você percebeu, vai ser assim, vai ser mais agressivo, né? Não precisava ser mais tão sutil. Ele falou, então vai ser assim. E fez o que ele fez.
Nessa hora, eu podia apenas reagir. Eu podia acordar, eu podia ficar com raiva, brigar com ele. Eu simplesmente parei e falei, não. Aquilo de tomar as rédeas da situação no sentido de ser analítico, de entender que eu estava fora do corpo, que não é o meu corpo real, assim como o corpo físico também não é o nosso corpo real, né? A sensação ela pode ser muito desagradável nos dois corpos, mas não são eu, são os corpos que eu uso. Então, apesar de sentir, eu fiz essa separação de, ok, está acontecendo, eu tenho que lidar com isso. Mas não no desespero, não pautado no que isso significa, na desmoralização. Eu simplesmente pensei e falei, não. O mais sereno que eu pude, eu coloquei a mão para trás para impedir que continuasse a invasão, né, o ato de violência. E nessa hora até senti que realmente parecia uma pedra, e não só uma pedra, como se fosse uma pedra até trincada, com sulcos, né, assim, separados por toda a extensão, deu para sentir pela textura da coisa, e eu segurei para que parasse, e eu recuei, empurrando ele. Não, antes disso, eu fiz isso, e falei, não, eu superei a plasmagem dele, ou coisa do tipo, eu dobrei o corpo dele, eu tirei de mim, dobrei e o empurrei de volta. E ele sentiu dor e por isso eu parei e coloquei. Vejam só, eu parei porque eu não queria agredi-lo. Eu soltei, coloquei a mão na cabeça dele, a mão no peito e fui empurrando para trás, emanando energia. E logo tinha uma espécie de banco. Não era um banco com encosto. Não sei se na cidade de vocês tem. Aqui tem umas pedras imensas, quadradas, que eles colocam na rua, não em todos os lugares, aqui tem, para quem é de Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, em frente ao shopping cidade. Tem uns, sei lá como é que chama aquilo, é grande, cabe quase umas 4 ou 5 pessoas, ou 3 ou 4 pessoas, mas é pedra, é um banco de pedra sem encosto, é pedra natural, cortada lá e colocada ali. Tinha uma coisa parecida com isso, e eu levei esse homem para lá e ele sentou, ele já foi esmorecendo, assim, de perdendo energia, e deitou. Por quê? A energia que eu estava jogando nele, ou passando para ele, foi em forma de água. E eu falei, você precisa de ajuda. Quando eu fiz isso e comecei a empurrá-lo, o que eu falei é, você precisa de ajuda, meu querido. Você precisa de amor. Não sou eu que precisa de ajuda nessa situação, é você. Isso nessa postura, sabe? E ele perdeu completamente as forças ali com isso. E a água que saía da minha mão cobria ele completamente. Parecia efeito especial de cinema. Quando ele deitou, ela começou a escorrer, mas até ele deitar, ela ia cobrindo ele completamente. E começou e fluía da minha mão de um tanto. E eu achei interessante, mas falei, ok, a forma como está aparecendo, e acho que pode ser até uma ajuda de mentor, que eu não estava vendo, através de mim, fortalecendo isso. E eu fiquei ali, jogando essa água, lavando esse ser que diminuiu. E curioso, não vou aqui cortar nenhum detalhe, tá? Por mais estranho que seja, acontece, eu estava lúcido, plenamente consciente de estar fora do corpo, da situação na qual eu me encontrava, analisando tudo o que eu podia, como vocês podem ver, até percepção tátil, até o cenário da rua. Tudo isso, enquanto a água saía do meu corpo, ele ia reduzindo de tamanho e chegou a ficar no tamanho de uma criança de uns 6, 7 anos. Ele realmente diminuiu, ficou assim, ali e meio que adormecendo. À medida que ele ia encolhendo, ele foi adormecendo, tentou falar alguma coisa, balbuciar assim, e adormeceu. E quando eu coloquei mais ênfase na água e na energia, ele se transformou num animal, num cachorro. Acho que, não sei se uma forma de mexer comigo, porque eu com animais e crianças me pegam assim. Já aconteceu algumas vezes deles se transformarem em animais
cachorros, enfim, gatinhos. E ele se transformou em animal. O pelo que cresceu, ele já cresceu sendo molhado. Ele veio crescendo, ficou molhado o pelo, assim, sabe? Eu ia passando, a água ia passando pelo pelo, eu via nitidamente ali ele mexendo, porque era muita água. E quando acabou o fluxo tão grande de água, eu fui passando, limpando esse ser, agora em forma de cachorro, tudo com o intuito de passar energia e prepará-lo. A minha intenção era que ele fosse levado e cuidado por seres que poderiam, a partir dessa descarga de densidade, de energias pesadas que faziam parte dele, talvez ele pudesse ser levado para um lugar mais tranquilo, no qual poderia ser tratado ou ter a oportunidade de ser tratado, porque eu já falei disso lá nos vídeos do início. É como um trabalho social onde você vai cuidar de moradores de rua. Às vezes eles não querem ficar num local onde eles vão ter uma alimentação, banho, teto, coberta, né, essas coisas assim, porque eles têm que se adequar a algumas questões que são mínimas de higiene básica, mudar os hábitos. Eles têm que aceitar que eles não vão assediar mais pessoas, que eles vão seguir em frente, e a maioria não quer. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade, porque quando dá essa baixa dessa carga de energia que está envolta neles, talvez eles consigam pensar e tenham um tempo de refletir de será que já é o momento de parar? Porque em algum momento acaba acontecendo. Dá para ficar séculos assim, milênios assim? Dá. Mas chega uma hora que até esse ser vai perguntar, para quê? Vou ficar assim eternamente? A maioria que você perguntar vai falar, eu vou ficar assim eternamente. Mas a eternidade cansa, tá? Deixa de ser interessante. Perde o sentido. E foi essa a experiência. Eu acordei no meio desse limpar, assim, de tirar esse excesso com carinho, com cuidado, sabe? Até porque se transformou no bichinho, eu estava conversando com ele como eu converso com a Nix, com os animaizinhos mesmo. Porque eu achei que ele poderia escutar, mesmo estando inconsciente ali, né, adormecido. Eu continuei falando o que eu comecei, que ele merecia mais, que ele precisava de cuidados, que ele precisava se cuidar, essas coisas assim, que eu não tinha mágoa, que eu não tinha raiva, que tudo bem, eu entendia que era assim, e acabou, eu acordei. Então, eu acho que fica aqui o reforço para quem esteve na aula ontem, para quem não esteve, estou compartilhando com vocês, foi mais de uma hora de conversa, e no final eu sugeri esse exercício e sugiro para vocês. Vocês estão em qualquer lugar, indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, qualquer situação que você possa parar, se estiver dirigindo, não. Mas se você estiver no refeitório, no restaurante, o que for, na sala de aula às vezes, observe tudo. Observe e se pergunte, o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou fazendo o que estou fazendo aqui. Sem cair na paranoia, tá? Não cair numa crise existencialista de o que eu estou fazendo aqui, não faz sentido nada disso. Faz sim, é muito importante, é parte do processo. Se existe, é porque é importante. Se você ainda está aqui, é porque ainda precisa estar aqui. Por N fatores mesmo que você não perceba, e aí temos que admitir que não somos as melhores pessoas para julgar o que precisamos. Mas é um princípio de retomada de lucidez para você criar este hábito para, uma vez fora do corpo, em algum contexto, se perguntar, espera, por que eu estou fazendo isso? Para que isso? E até se perguntar, estou mesmo acordado? Porque é bem similar em muitos aspectos. Fazer isso aqui durante o dia, você com você mesmo, não vai fazer mal algum, desde que você não entre na paranoia. É analítico, é uma questão de o que eu estou fazendo aqui, até para você lembrar que você pode fazer escolhas diferentes. Você pode fazer diferente. Você pode sugerir algo fora de uma rotina. Tem coisas que são feitas que não são as mais eficientes, mas são feitas assim, é assim que é. Mas é assim que é porque se estabeleceu, tudo está mudando sempre. Será que não podemos mudar? Achar um jeitinho de sugerir isso ao outro. E é assim que a gente vai indo. Eu acordei logo depois, já era de manhã isso. Eu até acordei, fiz exercício energético, era quase 6 da manhã, 5h50, uma coisa assim, que eu olhei a hora.
E eu fiz exercícios, dormi, estava numa experiência e tive essa tomada de lucidez. Fica como incentivo para vocês, espero, ter essa análise de observar detalhes das pessoas, dos lugares e criar isso um hábito recorrente, criar nisso um hábito recorrente, mas é isso, faça todos os dias. Se puder escrever, melhor ainda. Observe uma cena por 2 minutos e quando tiver oportunidade, descreva para puxar na memória, para trabalhar também essa memória. Então, estou compartilhando isso aqui com vocês porque aconteceu de ontem para hoje, pós a aula que eu dei. Lembrando que essas aulas acontecem às segundas-feiras, de 20 às 21 horas. Ontem passou um pouco, às vezes passa, mas é isso aí. E quem quiser participar, eu estou fazendo isso em retribuição a quem contribui com qualquer valor para que eu mantenha o projeto aqui, via Pix, na chave portalwilmor@gmail.com, e você tem acesso a todas as aulas do ano passado e as aulas desse ano, com a opção de fazer ao vivo, caso possa, ou assistir depois, porque fica gravado, e você pode assistir quando você quiser. Você tem a lista ali com todas as aulas, basta olhar o tema, ver se te interessa, clicar, assistir, comentar, porque eu vou ver e posso responder sem o menor problema. Qualquer valor, tá? Eu não estipulo isso, é algo que não vai fazer falta para você. Eu cortei as propagandas aqui, a publicidade, o YouTube deixou de entregar total. Ontem mesmo, ou antes de ontem no máximo, alguém me mandou uma mensagem, alguém comentou no vídeo: caramba, você estava sumido. E eu respondi: não estava não. Eu posto pelo menos 2 vídeos por semana, há 2 anos. Tem 217 vídeos, eu olhei por alto. E o YouTube simplesmente cortou a entrega de notificações e as pessoas não criaram o hábito de procurar o canal para ver. E aí fica assim. E eu recuso mesmo, porque as publicidades são muitas. Eu fui assistir no celular, caramba, não dá para ver. E recuso também as propostas de eu fazer propaganda de produtos aqui. Recebo algumas, tá? Não vou mentir não, já recebi bastante, me oferecendo $1.000, não sei o quê, mas para eu falar de um produto que eu nem uso, sei lá, complicado. Não sou muito desses não, prefiro fazer o trabalho aqui, não é comercial, é só uma questão de logística, como eu falo. Dinheiro é logística, consigo fazer isso ou aquilo na medida do possível. Muito obrigado por sua atenção, continuemos os nossos estudos. Eu vou gravar agora outro vídeo que vai ser o vídeo de perguntas e respostas dessa semana. Vou gravar na terça agora porque eu vou ter tempo de editar esse vídeo para o sábado. Lembrando, deixem suas perguntas porque eu responderei. Hasta!